queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia que é o dia do Senhor, um dia ansiado por nós, ó Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para estarmos aqui e regozijarmos diante do Senhor, Pai. Apesar de sermos pecadores e reconhecermos, Senhor Deus, a nossa completa miséria. Te agradecemos, ó Pai, por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai, todas elas. O Senhor tem abundantemente, Senhor Deus, nos conduzido debaixo da Tua paz e do Teu consolo, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre nós, sem merecermos uma delas sequer. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale o coração dessa igreja, Pai, e que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, Senhor, o Teu povo pela Tua palavra. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Os versos que nós vamos discorrer serão dos versos 1 ao verso 6. Mas eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que sob juramento prometeu a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o pão. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Queridos, nós vamos ficar somente até o verso 6. Vamos trabalhar o capítulo 8 somente até o verso 6. Mas veja aqui no verso 6 e 7, diz assim: Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas. Ele continua falando dessa terra. Perceba aqui que o verso 7 ele vai dar uma explicação ou motivo pelo qual deveria o povo guardar os mandamentos do Senhor e andar nos seus caminhos, porque o Senhor iria introduzi-los numa boa terra. Eles entrariam
na terra prometida, seria uma atitude, ou seja, a resposta do povo, a atitude do povo, seria uma atitude de gratidão a Deus pela promessa da entrada, ou seja, a condução de Deus para entrar na terra prometida. Eles entrariam na terra prometida e deveriam ter o mesmo procedimento, compromisso, obediência que lhe foram requeridos no deserto. O espírito de total dependência que eles estavam aprendendo ali e suficiência em Deus deveria ser levado para essa nova situação. Perceba aqui, queridos, que a terra prometida lhe seria dada como consequência de uma vida em total dependência de Deus, não como uma recompensa, necessariamente falando, mas como juramento, como resultado da graça de Deus em querer fazer bem ao seu povo. Eu gostaria de dar uma visão introdutória do livro de Deuteronômio. Tá? O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Torá, conhecido ali entre os judeus, uma variedade de nomes. Tá? Um dos termos comuns para designar esse livro são essas palavras. Era o título desse livro para alguns. Que é, se você observar aí na sua Bíblia, a frase inicial do livro. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Uma forma abreviada desse título que esses judeus usavam era Devarim, ou seja, as palavras. O livro, as palavras. E um terceiro título que era dado a esse livro era o livro das admoestações. Mas ele recebe o livro na nossa língua, a partir daí da Septuaginta, do grego, de Deuteronômio, ou segunda lei, por causa de uma tradução, vamos dizer assim, equivocada, que a Septuaginta, ou aqueles que traduziram o hebraico para o grego daquela época, por causa dessa tradução distorcida ou errada, quando diz, ou melhor, distorcida ou errada não, dessa tradução que foi feita do hebraico para o grego, a partir do capítulo 17 e 18, quando ele diz assim: quando também se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado, cópia desta lei no livro, o que está diante dos levitas e sacerdotes. Então, a ideia de Deuteronômio é a cópia da lei, a repetição da lei. E a partir daí, dessa tradução, ele passa a receber esse nome, como uma segunda lei ou uma cópia da lei. Então, o que nós temos nesse livro? Uma representação, melhor, uma reapresentação da lei mosaica na forma de uma exposição dessa lei. E ele, além de ser considerado uma representação da lei dada no Sinai, ou seja, uma segunda lei, uma reapresentação da lei, uma cópia da lei, Deuteronômio servia como uma lembrança das admoestações divinas antes de o povo entrar na terra prometida. Por isso os judeus chamavam de um livro das admoestações. O capítulo 8 aqui, ele se inicia instando o povo a obedecer o mandamento para que eles pudessem prosperar na terra prometida aos seus antepassados. Nesse capítulo nós vamos perceber que há 2 temas, ou seja, um tema duplo empregado para chamar a atenção, a nossa atenção, à obediência, que é lembrar e esquecer deserto e terra prometida. E esses temas estão entrelaçados aqui e se apresentam significativamente nos versos 17 a 20, quando diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas, antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após os seus deuses, e os servires e os adorares, proteste hoje contra vós outros, que perecereis como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis,
porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor. Perceba que no final desse capítulo, esses temas, eles voltam mais claramente e estão presentes em lembrar e esquecer deserto e terra prometida. É muito interessante falar sobre essas coisas, porque uma das coisas que representam um grande perigo para a fé pactual é esquecer que Deus é a fonte de todo o poder e da nossa total suficiência. A nossa suficiência vem do Senhor. Veja aqui no verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a teus pais. A obediência à palavra de Deus, veja aqui, aos mandamentos que lhe foram dados, faria o povo de Deus desfrutar das bênçãos da sua aliança. E essa era uma condição essencial para que o povo tivesse vida e pudesse gozar dessas bênçãos que lhe foram prometidas na terra futura. No verso 2 ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Veja aqui o tema duplo empregado para chamar a nossa atenção à obediência. Lembrar e esquecer, ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho. Ou seja, o povo deveria lembrar que Deus os conduziu pelo deserto com um propósito definido esses 40 anos. E esses 40 anos serviram como um teste de disciplina de Deus. E veja aqui uma linha temporal bastante interessante, que o passado e o futuro são contrastados ali naquele momento presente, antes de eles entrarem na Terra Prometida. Perceba que com isso, o escritor sagrado está querendo nos mostrar que a recordação a recordação dos feitos de Deus, produziria um espírito humilde em Israel de total dependência de Deus para o seu suprimento e sobrevivência. No caso ali, do povo em específico, comida e água, que é citado aqui. E perceba, queridos, que a necessidade de tal provisão divina, na hora de maior dificuldade, na hora de maior necessidade deles ou nossa, não poderia deixar de humilhá-los. A experiência ali do cuidado de Deus no período da peregrinação no deserto, quando o povo de Deus ficara totalmente incapacitado e indefeso, deveria gerar neles um entendimento, deveria ensinar uma lição. A humildade que nós estamos vendo aqui, que seria a humildade produzida nessas pessoas, do povo dele, através da disciplina providencial de Javé. Porque é interessante nós percebemos aqui que só aprendemos verdadeiramente a humildade na adversidade, na necessidade e na provação. O verso 3 ele vai dizer assim, ele te humilhou. O verso 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. É muito interessante nós usarmos o significado dessa palavra. Humilhar aqui, humilhação aqui seria oprimir, afligir, ser rebaixado. É porque nesses momentos de dificuldade somos colocados em nosso lugar, percebemos a nossa total impotência para solucionar os nossos problemas, recorrendo assim a quem realmente pode nos ajudar. E qual era o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso era que eles percebessem o que estava no seu coração. Eles percebessem se cumpririam ou não os mandamentos do Senhor. E ali a igreja, como nós hoje, que estamos figuradamente vivendo esse deserto, foi um período de teste e disciplina. E quando nós olhamos essas coisas, às vezes nós nos perguntamos, por que razão precisamos ser testados por Deus?
E a resposta seria, queridos, para sermos colocados em nosso lugar, para conhecermos as nossas deficiências, com o propósito de lançar sempre em Deus a nossa confiança. E, consequentemente, ou seja, e assim nos aperfeiçoar no Senhor. Porque são nas dificuldades que percebemos claramente que somos totalmente dependentes de Deus. A lembrança dessas experiências que tiveram na caminhada do deserto deveriam afastar de Israel o orgulho pelas suas realizações diante da segurança e prosperidade que eles iriam alcançar na nova terra. E esse era o propósito de Deus, não somente na vida deles, como na nossa vida, na vida do seu povo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Pedro. Pedro pensava que era forte o suficiente para seguir a Cristo. E ele já até havia feito isso, né? No texto de Mateus capítulo 6, você tem seus paralelos. Pedro e os discípulos, Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Mas ele precisava aprender e saber, como os outros discípulos, que a sua fidelidade a Deus não era tão autêntica quanto ele imaginava. Se nós formos pegar textos específicos, pontuais a respeito disso, lá em Mateus capítulo 26, verso 33 a 35, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Perceba, queridos, que Pedro precisou ser provado para lançar a sua confiança em Deus e não nele mesmo. Ele precisou ser humilhado para reconhecer as suas limitações. E lá em Lucas, capítulo 22, versos 60 a 62, nós vemos pontualmente isso, quando a Escritura diz assim: mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E nós não somos diferentes de Pedro. O povo no deserto não era diferente de Pedro. E aí, na ação providencial de Deus na vida do seu povo, o deserto testou e disciplinou o povo de Deus de várias maneiras. Por exemplo, a desolação no deserto removeu inclinações e seguranças das quais o homem naturalmente depende e o fez voltar para Deus, o único que poderia prover força para a sobrevivência no deserto. A severidade ali do período no deserto demoliu as bases rasas da confiança daqueles cujas raízes não estavam verdadeiramente firmadas no Senhor. E geralmente é nesse momento que o joio é separado do trigo aqui no mundo e o forte reconhece a sua fragilidade. E o deserto, ele pode formar e quebrar um homem, ele transforma a força de vontade e o caráter. A dificuldade faz isso na vida de um homem comum. Naturalmente, eu chamo isso naturalmente, tanto na vida do homem comum, e especialmente na vida do crente, como a providência de Deus em sua vida. A força que o deserto, ou seja, que as dificuldades podem dar, não é da autossuficiência, de independência, mas é aquela autossuficiência que procede do conhecimento de Deus. Como Paulo demonstrou certa vez, expressando lá em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 3. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece.
Ele mostra uma autossuficiência aí. Mas essa autossuficiência do apóstolo Paulo estava sustentada na sua completa dependência de Deus. Quando ele diz assim, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias ela não tem experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Era isso que Israel precisava aprender. A severidade ali no período de dificuldades na vida de uma pessoa, na vida do povo de Deus, abala as bases rasas de confiança daquele cujas raízes não estavam verdadeiramente firmadas em Deus. E é isso que a gente vê ali nessa transição do Egito para a Terra Prometida. E foi por causa disso que muitos ficaram pelo meio do caminho. É por isso que muitos não conseguem resistir às perdas naturais da vida. E permanecem fiéis, ou seja, diante disso, eles não conseguem. Porque as suas bases na confiança do Senhor, elas são rasas, elas não têm fundamento. Elas não estão fundamentadas na sua palavra, em Cristo. É por isso que muitos no meio cristão não conseguem resistir a essas perdas, confiando na direção e vontade de Deus, e aí blasfemam contra Deus, reclamam da sua sorte, são rebeldes e até se desviam do Senhor. A mulher de Jó diz a ele para amaldiçoar seu Deus, mas ele permanece fiel. E se nós olharmos ali a história de Jó, nós vamos ver que essa história de Jó está centrada nele. Podemos dizer assim? Não está, né? Mas ele ali é um personagem naquela grande trama elaborada por Deus. E quando nós olhamos a mulher de Jó, a gente percebe que ela não seria capaz de continuar crendo em Deus se tivesse passado pelas mesmas aflições. Ela estava vendo seu marido passar por isso. Ela não suportaria o mínimo de dificuldade e tribulação sobre si e voltaria as suas costas para Deus. Mas no caso de Jó, sua fé ao final permaneceu, sua fé permaneceu firme. E ao final ela foi confirmada e fortalecida. Pois ele reconhece que no momento de tribulação, conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora na tribulação, ele o via claramente. É interessante, nós temos uma música chamada Bem Supremo que expressa isso aqui, quando ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e paz. Espero na tua vontade mais e mais. Ele diz, sondas e conhece o meu coração. Sabes que eu sou dependente de ti e conto com o teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Foi naquele momento de tribulação que Jó percebeu que não conhecia a Deus. E veja que o testemunho que Deus dá a respeito dele no início, falando para o seu inimigo, para Satanás, o inimigo das nossas almas, ele viu, meu senhor Jó, não existe na terra um homem temente como ele. Esse é o testemunho de Deus a respeito de nós por meio da sua graça. Mas Jó reconhecia, ou melhor, ele reconheceu diante de todas aquelas coisas que, apesar da aprovação de Deus na sua vida, ele não conhecia Deus que ele deveria ter conhecido. E foi nessa tribulação que ele passa a conhecer o Senhor.
Veja o que o verso 3 vai dizer. Ele diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. A necessidade, perceba aqui, meus irmãos, vai nos ensinar muitas coisas a respeito de Deus e de nós mesmos. Veja aqui, quando o povo teve fome, Deus alimentou o seu povo com maná. E essa provisão não foi só simplesmente milagrosa, mas foi planejada para ensinar o povo um princípio fundamental para a sua existência como povo de Deus naquele momento e principalmente depois na Terra Prometida. Que nem só de pão viveria o homem, que a fonte básica da vida era Deus e suas palavras dadas ao seu povo. A palavra de Deus é mais básica e fundamental que o próprio alimento que sustenta a nossa vida. Isso não significa aqui que o povo de Deus deveria esperar em todo o tempo a provisão milagrosa da parte de Deus. Circunstâncias normais envolveriam uma aquisição normal de alimento. Entretanto, se a ordem de Deus levasse o povo a fazer alguma coisa ou ir a algum lugar, a ordem deveria ser obedecida, como foi Abraão. E Deus sustentaria conforme a sua vontade. Porque nesse caso, a escassez de recursos ou a falta de força, ou outra desculpa qualquer, seriam injustificáveis, porque a ordem de Deus mesmo contém a sua provisão. Percebam aqui o contexto do deserto. Eles foram oprimidos pelo Egito, saíram de forma portentosa. Eram escravos, saíram com grandes riquezas. Foram conduzidos para um lugar que não havia saído do Mar Vermelho e o Senhor lhe dá uma salvação imaginável. Foram conduzidos ao deserto onde não havia suprimento de comida e água e o Senhor os sustentou de forma abundante. Perceba aqui, queridos, que toda palavra e direção de Deus na vida do seu povo segue-se, acompanha juntamente com isso a sua poderosa mão para cuidar e sustentar o seu povo, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Então eles deveriam entender que na direção de Deus, na vontade de Deus, Ele, o Senhor, tem cuidado de nós. E a sua presença é marcante na vida do seu povo. Quando nós olhamos as nossas necessidades, os problemas que nós vivemos, e vemos que a Bíblia tem respostas, muitas pessoas usam a Escritura de forma errada, mas a Bíblia não é um livro de autoajuda, nem um manual de felicidade para esse mundo. Apesar de sermos bem-aventurados e felizes nesse mundo, conseguimos o caminho da cruz, mas quando nós fazemos a vontade de Deus e andamos de acordo com os seus desígnios, sua lei, a bênção e a aprovação nesse mundo, a bênção de Deus e a aprovação divina nesse mundo, é inevitável. Mesmo que o mundo não nos aprove, não interessa o que as outras pessoas dizem, quando você está puro e limpo diante de Deus. Você está sendo aprovado, meu irmão, por aquele que é Senhor, não somente da sua vida, mas de toda a existência humana. Senhor de todo o universo. Por isso Jesus adverte aos seus discípulos que não deveriam voltar a sua forte atenção para as coisas materiais, mas que buscassem em primeiro lugar o reino de Deus. E lá em Mateus 6:25 ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, tornar isso a razão das nossas vidas seria adorar outro Deus, porque nós não estaríamos lançando a nossa confiança no Senhor. Nós somos humanos e sofremos as coisas que acontecem ao nosso redor.
E a nossa tendência humana é sentir isso, e é por isso que a palavra de Deus nos mostra e fala sobre essas coisas, e evidencia isso nas nossas vidas, na Escritura também, para que nós, quando estivermos passando por essa situação, não sejamos tentados a agir como gentios. Eu sei que um problema familiar, uma morte, uma doença, ou qualquer outra coisa, ou a falta de recursos, vai trazer peso, preocupação a nós. Mas essa preocupação e esse peso não pode levar de nós a nossa confiança e dependência no Senhor. Porque você vai ver um servo do Senhor, quando exercita essas coisas na sua vida, passando por uma maior dificuldade. E muitas vezes você não vai perceber o sofrimento que está dentro do seu coração. Porque ao olhar para ele, você vai ver a alegria e a plena satisfação em Cristo Jesus. Não é que ele não esteja sofrendo. Não é que ele não esteja passando dificuldade. Não é que ele não esteja sentindo problema. Mas ele está tranquilo e seguro nas mãos do Senhor. A preocupação excessiva com essas coisas demonstra uma idolatria no coração. Nós vamos expor mais adiante, provavelmente depois da feriado de carnaval. Marcos, vamos continuar, né, com a exposição de Marcos. E a parte que nós vamos dar continuidade é aquela parte que o escriba chega para o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, testando ele, é o maior mandamento. E é interessante que se fosse eu ia dizer assim: amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração. Mas não é essa a resposta. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Por isso, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o Shema. O Shema faz parte do primeiro mandamento. É reconhecer que Deus é o único. Reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Vai proporcionar a nós, vai nos dar a entender e caminhar numa disposição ou num caminho em que a nossa vida demonstra esse amor a esse único Deus. É muito interessante quando a Escritura ele compara o relacionamento com Deus ao relacionamento conjugal. E quando nós temos uma esposa, quando nós temos uma noiva especial, uma esposa, nós amamos essa esposa e nós nos devotamos a ela, porque ela é única na nossa vida. A mesma coisa a esposa, aqui o quadro seria melhor, a esposa com relação ao seu marido. Porque a esposa, nessa relação, representa a igreja, e o marido é Cristo. Então, os nossos olhos, ou os olhos delas, estão mais fixados e unicamente fixados em nós, maridos, nós, esposos. E elas colocam o seu coração, a sua segurança nas mãos dele. É isso que o Senhor espera de nós. Por isso ele vai dizer: vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto de citar muito esse exemplo, aquele homem da parábola de Lucas 12. É interessante o que Mateus 6, né, fala aqui. Eu vou pegar o texto para confirmar. O verso 32. Tem uma cláusula aqui de explicação, né? Buscai, pois, o reino, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não era isso. É a ideia do texto original que mostra aqui
ele usa a explicativa, mas há uma ideia de oposição aqui. Vocês não devem buscar essas coisas porque Deus sabe do que vocês necessitam. Então, ao invés de buscar essas coisas, vocês devem buscar ao Senhor. Essa é a ideia. A nossa vida deve girar em torno disso. Tudo que nós fazemos com um propósito, buscando o reino de Deus em primeiro lugar em todas as coisas que nós fazemos. E eu, como falei anteriormente, eu gosto de citar, em casos como esse, Lucas capítulo 12, aquela parábola de Lucas, aquele homem que estava tão voltado para aquilo que ele adquiriu, que sua vida se resume nisso. Lucas 12, 17 a 19. E a parábola sempre era uma história para elucidar ou explicar uma realidade. E essa parábola aqui é muito interessante porque ela está explicando a realidade daquele homem que pede para que o Senhor seja juiz entre ele e seu irmão. Veja aqui, e arrazoava consigo mesmo, esse é o homem da parábola. Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos, e direi, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens depósito de muitos bens, descansa, come, bebe, regala-te. A resposta de Deus a isso, verso 20 e 21 do capítulo 12 de Lucas. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Quando nós entendemos que o motivador disso aí, o motivador foi um jovem que chega diante do Senhor e pede, Senhor, eu quero pleitear uma causa aqui diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude aqui a trazer justiça e separar a herança que recebemos do nosso Pai. E o que existe de errado nisso? Veja aqui nos versos 13 a 15, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão e falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então ele lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele começa a falar sobre essa parábola. Aquilo que aquele jovem estava pedindo, a Escritura não detalha, mas era muito comum naquele tempo, como é hoje, repartir a herança. E provavelmente o texto não diz se essa herança foi repartida justamente ou não, se ele estava sendo prejudicado verdadeiramente ou não. Provavelmente sim, porque ele está reclamando. Mas o Senhor, ele olha para ele e vê o coração dele, porque muitas vezes o que nós estamos vendo é externo, o que nós estamos vendo ali, realmente, meu irmão, você tem razão no que você está pleiteando. É isso mesmo, entra na justiça, não há problema nenhum. E você deve entrar na justiça, recorrer os seus direitos. Mas como está o seu coração diante disso? E foi aí que o Senhor foi. Deus não está preocupado com o problema em si, nas nossas vidas. Deus está preocupado, está tratando o seu coração. Aquele jovem poderia sim estar sendo prejudicado. Mas veja o que o Senhor Jesus disse para ele. Você é um louco. Você está buscando as coisas materiais. E está deixando aquilo que é mais importante na sua vida. Se fosse um membro da minha igreja chegasse para mim, eu ia dizer, meu irmão, não, você tem razão. Vou chamar aqui. Às vezes, nós não temos a preocupação de mesmo naquilo que estamos pleiteando, de olhar o nosso coração. Davi, lá no Salmo 139, ele estava sendo perseguido e injustiçado, e ele se recorre a quem? A quem todo crente deve recorrer, a Deus. E ele recorre a Deus clamando e mostrando como a sua justificação, como uma sua testemunha, o próprio Deus na sua onisciência e na sua onipresença. O Senhor conhece todas as coisas. Senhor, o Senhor sabe que eu estou limpo nessa situação.
Mas a preocupação de Davi ali não era só com o problema em si e pedir para que Deus o socorresse na sua dificuldade. A preocupação de Davi era dupla. Ele estava preocupado também com o seu coração. E é essa reflexão que nós devemos fazer quando estamos pleiteando coisas legítimas. Como é que está o meu coração? Qual o desejo do meu coração por trás disso? Será que eu não estou pecando? Exigindo esse direito? Não que eu não possa exigi-lo. Não que eu não possa fazer com que a verdade venha à tona. Eu estava comentando não me lembro agora, não sei se foi com o Rafael ou com alguém, o Fernando. Não lembro agora, estou ficando velho. Mas eu estava lembrando do meu tempo de quartel, acho que foi com o Rafael, que eu fui preso, não na cadeia, né? Por causa de uma injustiça. Eu fui preso, fui detido no quartel, fui punido, melhor dizendo, por causa de uma injustiça. Isso acontece muito na vida militar. E é interessante porque Deus depois trouxe aquelas pessoas que me puniram a consciência, porque elas vieram falar comigo, uma indiretamente, outra diretamente, o meu comandante, quando estávamos em Roraima, ele estava no QG, eu trabalhava no batalhão de infantaria de selva, e eu soube que ele estava lá e fui lá conversar com ele, e ele foi o que me puniu. Ou seja, me puniu por causa de uma outra pessoa. E ele ali meio sem graça, né? E eu gostava muito dele, ele também gostava de mim. Ele falou, ele chegou e disse para mim assim: eu me arrependo de ter punido você. Eu me deixei levar por uma pessoa que estava me perseguindo no quartel e que lançou injúrias sobre mim. Naquele momento, queridos, eu não tinha nem a maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que se eu tivesse naquele tempo a maturidade que eu tenho hoje, eu acho que de repente eu nem agiria da forma como eu agi. Mas naquele momento eu não tive raiva, não tive ódio, não quis lutar ou reagir frontalmente contra aquela pessoa. O Senhor me deu graça até para falar do Evangelho para ele. E eu fui punido. E ficou por isso mesmo. Mas ao final, as pessoas que foram injustas comigo, elas reconheceram que aquilo que eles fizeram estava errado. E qual nome foi glorificado aí? Foi o meu? Não. Lá nas minhas fichas do quartel, já até sumiu, né? Porque depois de um tempo apaga. Está lá, detido por causa disso, disso e disso. Está lá, está registrado. Se pegar o registro lá, vai ver. Qualquer detenção ou punição que você receba no quartel, é algo que fala mal a seu respeito. Mas na mente daquelas pessoas que foram responsáveis por isso, eles reconheceram a minha justiça, que não era minha. E Cristo foi glorificado, com certeza. Não eu. Não eu. Ele vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem. O princípio contido nesse verso é aplicado por Jesus em seu próprio período de tentação. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, foi tentado a realizar um milagre para transformar as pedras em pães, porque estava com fome. Qual o problema? Se eu tenho poder para fazer isso, qual o problema em fazer isso? Na pessoa de Cristo. O problema ali seria: eu não vou depender da vontade de Deus e vou suprir a minha necessidade do meu jeito, da minha forma. Jesus não realizou o milagre. Por quê? Porque ele sabia que em um determinado tempo ele seria sustentado por Deus.
Sabe o que isso significa para você? Significa para você que quando você estiver passando por uma determinada situação, e que você for tentado a usar a sua força para resolver aquele problema, seja essa força positiva ou negativa, ou seja uma atitude ilícita ou não, você vai dar um passo atrás e vai confiar e entregar na mão do Senhor. Isso não quer dizer que numa causa você não possa pleitear a justiça, porque Deus é o Deus da justiça diante dos homens. Você deve fazê-lo. Mas tem um limite para tudo. E o limite vai mostrar onde está o seu coração, ou a forma como você vai fazer isso. Vai mostrar como está o seu coração. Jesus não realizou o milagre, ele sabia que seria sustentado por Deus. E foi isso que aconteceu após a tentação. Vieram os anjos e o serviram. E qual foi a resposta de Deus? A tentação, a incitação do tentador. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele não sabe do que ele está falando. Eu tenho razão. Esse cara está louco. O que ele quer? Essa não foi a atitude do Senhor Jesus. Jesus, porém, respondeu ao inimigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual era o objetivo de Satanás com isso? O objetivo de Satanás com isso é destruir a confiança do filho na vontade e no poder do Pai para sustentá-lo, assumindo ele inteiramente o controle das coisas. Anuir ali o conselho de Satanás era não crer que Deus iria conduzir as coisas no momento oportuno e sustentaria as suas necessidades, se assim fosse a sua vontade, mas jamais o abandonaria. Peter Craig vai dizer que a completa dependência da palavra de Deus, da capacidade de Deus para prover, é uma lição sempre difícil de ser aprendida, quer em tempos antigos, quer em tempos modernos. O homem comum, o homem deve trabalhar para prover as coisas essenciais à sua vida, mas nesse trabalho ele pode facilmente esquecer que, em última instância, é Deus que provê para a vida do homem. Quando a ordem divina vem em um período de provação, toda a autossuficiência humana é destruída. E ali a capacidade, o entendimento da pessoa prover para si mesmo é completamente removida. Eu gosto de citar aqui uma fala, que não sei se é fala, porque na antiguidade muitas vezes faziam assim, lançavam uma premissa, um provérbio e aliava-se esse provérbio a uma pessoa famosa para que tivesse projeção. Dizem que Alexandre o Grande, no momento da sua morte, ele fez 3 pedidos. Eu quero aqui só falar do primeiro pedido, de um deles, melhor dizendo, que ao carregar o seu caixão, 4 médicos carregariam o seu caixão até o túmulo, para que eles pudessem perceber que eles não têm poder sobre a morte. Apesar de serem homens que dão vida, ainda mais hoje com recursos, eles precisavam aprender, precisavam entender. Nós, homens, precisamos aprender que nós não temos poder algum sobre nada nesse mundo, se não for pela mão de Deus. E assim, eles deveriam aprender novamente que sua existência física e espiritual só pode ser baseada no poder e na graça de Deus. Israel, nesse período, foi alimentado por uma comida estranha, da qual eles não tinham qualquer conhecimento. E percebam que a provisão do maná cessou, assim, quando Israel entrou, estava para
para entrar na terra prometida, atravessando ali o Jordão, como Josué 5,12 vai dizer, no dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. A provisão de um alimento que Israel desconhecia deixou claro que a vida não provém do simples alimento e que sem a palavra divina, o próprio alimento poderia faltar. Veja aqui, a Escritura mostra aí que o sustento material é importante e é essencial à vida, mas a vida é mais que o alimento. E o povo de Deus precisava entender que existem dimensões mais profundas da vida do que a sustentação do corpo, do que o nosso bem-estar e da nossa subsistência nesse mundo, humanamente falando. A cada passo do caminho do povo de Deus, o povo foi alimentado por Javé, de quem dependia totalmente. Eles dependiam de uma forma obrigatória, não tinha para onde correr. Quando nós não temos para onde correr, não há ninguém para nos ajudar. Aí nós nos lembramos, dependemos do Senhor. Não somente naquele momento. E é isso que eles precisavam aprender. Mas também ali na terra prometida, onde a terra daria de tudo, onde eles iriam trabalhar e a terra iria produzir, onde a força do seu braço, a sua inteligência, teria supostamente como resultado e consequência o fruto do seu trabalho. E eles poderiam esquecer, nesse caso específico, como em todos, que também dependiam exclusivamente da mão do Senhor. A cada passo ali do caminho de Deus no deserto, o povo foi alimentado por Javé, porque eles dependiam dele. Não era possível conseguir aquilo sem ele. E até mesmo para comer, os israelitas dependiam da sua vontade. E aí perceba que o maná fora dado a Israel como um teste, no qual a aventura da fé está sendo contrastada com a segurança meramente humana. É isso. E é muito claro isso, por exemplo, em textos como Êxodo 16, 4 e 5. Melhor, 3 e 4. Veja como o maná, que era um alimento que eles não conheciam, não tinham qualquer conhecimento, e eles foram alimentados por isso. Mostrava claramente essa questão da fé em contraste com a segurança meramente humana e carnal, em que constantemente eles lembravam, mas lá éramos alimentados, éramos escravos, mas tínhamos peixe, éramos escravos, mas tínhamos isso. Veja aí, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Veja aí o contraste da fé com a segurança meramente humana. Nós tínhamos aquilo era palpável na minha mão. Mas agora eles tinham muito mais, eles tinham o pão da vida, a palavra de Deus. Veja lá em Números capítulo 11, esse mesmo contraste, versos 5 e 6, disseram-lhes filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Perceba que esse pensamento aqui é o mesmo pensamento do salmista do Salmo 73. E aí diz assim no verso seguinte: então partiram do Monte Or pelo caminho do mar,
vermelho a rodear a terra do Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. É triste reconhecer que nós somos assim. O nosso coração não está no Senhor. Quando a nossa confiança não está no Senhor, quando também a nossa suficiência não está nele. O verso 4 ele vai dizer assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. Nós temos aqui nesse verso uma ilustração adicional do cuidado de Deus com o seu povo. Ele falou ali do suprimento de comida e água para a vida. Agora ele está falando de outras coisas que os mantinham ali. As roupas deles não rasgavam, os pés deles não inchavam. Esses dias ficando velho, né? Eu estou com, acho que é falsite plantar. Há uns 3 ou 4 anos atrás, saiu um esporão assim no meu pé, não saiu, né? Mas eu tirei uma radiografia e o médico falou, você vai ter que... Isso aí não tem jeito não, você vai fazer fisioterapia, vai diminuir, né? Vai ter que usar um negocinho pro pé e tal. Tem muita gente que tem isso aí, né? Eu, tá bom, né? Andava, doía e tal. Nunca mais tive nada. Nunca mais tive nada. Fiz a fisioterapia e tal, nunca mais senti nada. Mas geralmente, às vezes, quando eu faço um esforço, ando muito, às vezes essa dor dói. E não dói, não aparece na hora, não. Aparece quando você acorda. Você dorme, acorda, aí quando você levanta da cama, que você pisa, você tem uma dor no pé. Esses dias eu me lembrei disso. Porque, ultimamente, eu tenho tentado resolver alguns problemas. Você chega de férias, você tem um monte de coisa para resolver, né? Então você anda para um lado, anda para o outro. Às vezes você vai de carro, mas às vezes você tem que ir com condução pública mesmo, não tem jeito, porque não dá, você tem que ir a pé, vai pegar o metrô, vai andar, E aí eu estou sentindo o pé um pouquinho mais. A Escritura está dizendo aqui que eles andaram 40 anos no deserto e os seus pés não incharam. Deus não providenciou somente o alimento, mas também vestes e força física. Essas lições, queridos, no deserto ensinaram o trato de Deus com o seu povo, assim como o homem, o verso 5 vai dizer isso, disciplina seu filho, assim o Senhor disciplinou, estava exercitando o seu povo. Sabe, pois, no verso 5, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A disciplina de Deus pode envolver muitas coisas, pode envolver admoestação, correção, pode ser severa, mas sempre será motivada pelo amor de Deus para conosco. Ele quer nos trazer para perto de si eternamente. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, como a filhos discorre convosco. Provavelmente a situação aqui, o texto não fala, mas é muito semelhante, porque esse texto ele é de uma certa forma replicado lá, de Provérbios, em que o filho foi disciplinado por Deus, porque não ouviu a voz do pai, não ouviu as instruções divinas dadas pelo pai, estava sendo corrigido por Deus, e aquela correção estava pesada. Era como se ele estivesse dizendo assim, eu não aguento. E aí a palavra vem, filho meu, não menospreze a correção que tem o Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Nossos filhos pequenos estão em período de educação e de disciplina. E enquanto eles estiverem na nossa casa, dependendo da idade,
e do modo a ser tratado, a disciplina e a correção estarão presentes. Porque no dia que eles saem da nossa casa, no dia que eles saem da nossa ingerência, é com eles agora. Você não vai ter mais aquela autoridade de pai. Você será um conselheiro. E um conselheiro mor, porque ele é seu filho. Mas você não vai poder discipliná-lo, corrigi-lo com vara. Você não vai poder exigir determinadas coisas dele. Por quê? Porque ele agora não está mais debaixo da sua autoridade, da sua casa. Em que casa nós estamos? Debaixo de que autoridade, que pai tem conduzido as nossas vidas? Você não saiu ainda dessa casa. E quando sair, a vontade de Deus e o propósito dele na sua vida é que você saia para o lar eterno, onde você não vai precisar mais ser corrigido, você não vai precisar mais ser disciplinado. Mas enquanto estiver nesse mundo, você é filho. Eu não sei como vocês agem em suas casas com seus filhos. A gente fala muito sobre isso. Mas enquanto os meus filhos estiveram em casa, eles estiveram debaixo da minha autoridade. Quando eles eram pequenos, eram corrigidos, sempre, com vara e com instrução. Quando chegaram numa idade adulta, onde a vara já não podia ser empregada, porque tinha 20, 19 anos de idade, e nem tinha necessidade mais. A necessidade cessou constante aos 10, 8, 9 anos. Não que eles não fossem corrigidos com vara, e foram uns mais do que outros, mas a partir dessa idade é como se eles não tivessem mais a disciplina com vara, porque não era necessário. Porque todas as vezes que foi necessário usar a vara, nós usamos. E aí quando eles chegaram a uma determinada idade, e eu estou falando dessa idade porque é a idade da maturidade, eles já eram responsáveis por si, mas estavam dentro da minha casa. Dentro da minha casa eles teriam andar como eu andava. Porque eram filhos. E eram filhos amados. É isso que Deus faz com você, querido. Você está dentro da casa do Pai. Enquanto você estiver dentro da casa do Pai, que Ele está dentro da casa do Pai, você será corrigido. E se precisar ser corrigido fortemente, de forma pesada, com a mão pesada, Ele vai fazer isso. De forma amorosa, porque Ele quer salvar a sua alma. Hebreus vai dizer, nos versos 10 e 14, pois eles nos corrigiam, nossos pais, pouco tempo, segundo o melhor de parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aí ele termina, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a correção de Deus é para que sejamos santos. Porque se nós não formos santos, nós não vamos ver o Senhor. Você entende agora? Porque muitas vezes temos de passar por determinadas coisas, porque somos humilhados, desprezados, e muitas vezes recebemos a ingratidão dos homens desse mundo. Você, querido, não está pronto, porque no dia que você estiver pronto, você vai para a glória. Deus amorosamente está nos tratando, amolecendo o nosso coração, para podermos participar da sua glória. Não se ache maduro na fé. Não se ache acima de nada. Não se ache superior a ninguém, ou mais espiritual do que ninguém. Porque quando os nossos pecados nos tocam, seja você
Quem for, a maneira de reagir a eles vai ser igual. Tanto se nós pecarmos, porque caímos nos mesmos pecados, quanto se nós ficarmos firmes, porque é Deus que vai nos sustentar. Deus amorosamente está nos tratando, amolecendo o nosso coração, para podermos participar da sua casa, da sua glória eterna. Porque se não fosse assim, estaríamos perdidos. Queridos, nem tudo que acontece conosco, e eu estou falando das tribulações, das coisas que às vezes nós não entendemos, haverá uma explicação clara aos nossos olhos, mas independente do que seja, nós devemos confiar no Pai que é Deus, pois Ele vela pelo seu povo. Ele vela pelo seu povo. Domingo passado eu estava... Desculpe compartilhar isso com os irmãos, mas eu sou humano. Domingo passado eu estava pregando, naquele momento de confissão, Salmo 103. Ele diz assim: como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Eu estive nos Estados Unidos e na casa dos meus filhos, e o Lucas está passando muitas dificuldades. E que dificuldades são essas? Olha como é que o nosso coração é. Dificuldades normais da vida. Por uma nova vida, por nova expectativa de vida, por estar lutando, Ele está trabalhando na construção civil, estudando à noite, onde ele mora. A faculdade dele é 1 hora depois da onde ele mora. Então ele sai dali e vai para lá todo dia e volta quase 1 hora da manhã de casa. Às vezes nem vê as crianças. Bom, mas isso é normal, né? A vida. Ele está ralando como nunca pensei que ele ia ralar. Trabalhando na construção civil. Está com o peito todo queimado, porque está no frio, e aí o peito fica todo queimado. E eu olho aquelas dificuldades, como olhava as dificuldades dos meus filhos começarem a vida, mas em especial essa. E meu coração dói. Porque se ele não trabalhar, ele não ganha. Ele não ganha. Por dia de trabalho ele ganha $180. Ele tem que pagar o curso que ele está fazendo e o... Como é que chama? O visto, que ele está fazendo, que é o visto do estudante, que vai lhe dar direito de trabalhar na área dele lá. E na área dele lá, as pessoas ganham muito bem. Então ele tem que sustentar a família, tem que pagar um curso caro, e para isso ele precisa trabalhar num trabalho informal. Só que ele ganha se ele trabalhar. Se ele trabalhar, ele ganha. Se ele trabalhar, ele não ganha. Então, nessa época de inverno, numa semana, ele às vezes trabalha 1 dia, 2 dias. Aí entra em contato com um grupo que eles têm lá. Aí, fulano de tal está precisando disso aqui daqui a 1 hora daqui. Então pega o carro e vai para lá, trabalha a semana lá. Assim, o Lucas aqui no Brasil, ele estava numa situação, vamos dizer assim, confortável, né? Ele era formado, ele era gerente de uma empresa, acho que era até multinacional, não sei, né? Os contatos que ele fazia, tudo era por telefone, trabalhava no computador, às vezes viajava para São Paulo, voltava. Ele tinha você olha assim, poxa, ele conseguiu, chegar a um patamar, e hoje ele voltou isso tudo. E qual o problema com isso? Nada. Eu fiz isso na minha vida quando larguei o exército, passei por determinadas dificuldades, mas que a gente não quer ver os nossos filhos passando por determinadas dificuldades. E aquilo pesava no meu coração. E eu olhava assim para o Senhor: Senhor, sustenta, porque está difícil, está difícil. E o Senhor está sustentando. Ele consegue pagar o aluguel dele,
né? Consegue trazer comida, o necessário para casa, né? E tem ajuda de pantries, né? Que são lugares para pessoas de baixa renda, que a sociedade, de uma maneira ou de outra, fornece, né? Empresas dão lá comida e tal, e a pessoa vai lá de baixa renda, né? Se inscreve, aí pode levar para casa determinados alimentos, uma determinada quantidade da sua família específica. Eu, como pai, sinto um coração pesado, né? Porque eu investi na vida dele. Eu e Simone fizemos todos os esforços para que ele chegasse onde ele chegou. Né? E ver esse momento, ele lutando dessa forma, não há nada demais nisso. A vida é assim, né? Tem meias dificuldades, mas a gente gosta das coisas fáceis. Né? A gente gosta, depois de um período de preparação, né, de estudo, né, de investimento, gozar disso. Né? E aí você fica como pai lá, com o coração apertado. E quando naquele domingo eu estava orando com os irmãos sobre aquilo e veio assim na minha cabeça. Desculpem a expressão, você não deve pensar desse jeito, meu filho. O pai dele sou eu. Eu sou o pai de vocês. E se eu que sou pai sinto isso para o meu filho, imagine o pai das luzes. E essas coisas confortam o meu coração. Porque eu não queria, de forma alguma, que os meus filhos passassem pela realidade que eu passei na minha vida. Tá? Eu queria que eles não passassem pelas dificuldades, pelos problemas que eu tive na minha vida. Por causa de escolhas, não escolhas erradas, escolhas boas. Essa escolha que ele está fazendo é uma escolha boa, mas custa um preço. E Deus está tratando o coração dele. E sabe o que é pior? Eu olho a cara dele e está feliz da vida no que ele está fazendo. Eu pergunto para ele assim, e aí, meu filho, voltar para o Brasil? Ixi, nunca. Se eu tiver que viver assim pro resto da vida, eu vou ver. E por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque eu, como pai, sinto e eu quero o melhor para ele. E Deus está dando o melhor para ele. Em todas as dificuldades que ele passa. Ele pode não conquistar aquilo que ele quer lá. E morrer nessa condição. Mas o propósito de Deus na vida dele vai ser feito. E é muito interessante porque as pessoas da igreja dele diziam assim, cara, ele está numa igreja americana, você é pastor, viu? Você nunca pensou em ser pastor, não? Aí ele falou, eu não tenho essa ideia. Pelo envolvimento deles na igreja, eles estão servindo ao Senhor lá. Em meio à dificuldade, a força da Thalita em suportar tudo isso com ele. Ao mesmo tempo que traz ao meu coração um pesar, traz uma alegria. Porque eu estou vendo que Deus está cuidando deles. Como cuida de mim, como cuida de você, como cuida do seu povo. E nessas tribulações, nessas dificuldades que são comuns nesse mundo a nós, e que muitas vezes nós nos desesperamos, são métodos e ações de Deus na nossa vida para imprimir em nós o seu caráter, a sua humildade, a sua misericórdia, a sua santidade, o seu espírito. O período do deserto foi um teste de adolescência na história do povo de Deus, para que o povo aprendesse a entender, por meio da experiência, a maneira como Deus queria que eles andassem. Isso serviria para toda a vida.
eles deveriam entender que vivem na total dependência de Deus quando eles entrassem na terra prometida e gozassem de todas essas coisas. E isso seria também uma preparação para que eles pudessem entrar na terra prometida. Eles não poderiam entrar na terra prometida se não aprendessem isso. Perceba aqui que a adolescência da fé e a educação da maneira de Deus pode envolver provações, dificuldades, mas há também a expectativa que depois das dores do crescimento, há uma boa terra prometida por Deus. Se o povo fosse obediente, tivesse temor do Senhor, ele iria da adolescência à maturidade, que é o tempo previsto que nós vemos aqui no verso 7 ao verso 10, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Comerás, verso 10, te afartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. E o propósito das experiências da vida da igreja, do crente, é educacional. O que nós vemos aqui no Velho Testamento, geralmente, o Senhor mandando sofrimento ao seu povo para humilhá-los, para discipliná-los, a fim de que aprendam as lições que de outra forma eles não iriam aprender. E, queridos, o método de Deus continua. Hoje, a família da fé aprende lições através do sofrimento. Se Deus permite que andemos caminhos difíceis e escuros que não compreendemos, isso não é motivo para duvidarmos do seu amor para conosco, mas para entendermos que pela fé Ele vai nos guiar e nos dar a provisão para resistirmos piedosamente cada dificuldade. E que com essas vicissitudes da vida, Deus está tratando o nosso coração para nos fazer bem. Porque, segundo o apóstolo Pedro, num contexto distinto, ele diz assim: pois desta maneira, ou seja, por meio de todas essas coisas que nos sobrevêm, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba, você está numa caminhada para o céu. E é o Senhor que está dirigindo essa caminhada. Eu gostaria, queridos, de encerrar. Eu quero dizer para você, fazer uma reflexão. Porque quando nós sofremos por causa do pecado, fica claro. Ou deveria ficar, né? Quando nós não estamos sofrendo por causa do nosso pecado, quando estamos sofrendo por causa do nosso pecado, não vemos isso, nós estamos cegos. Mas quando nós estamos sofrendo por outros motivos que não sejam pecados nossos, você consegue perceber nisso o que Deus está querendo tratar ou aperfeiçoar em nossas provações. Eu me lembro das palavras do reverendo Alfredo, na época que eu fui ovelha lá na igreja dele. Ele sempre dizia que nós passamos por uma situação de dificuldade, uma provação. Deus quer mostrar alguma coisa, Ele quer reparar algum problema. Pode não ser nem a dificuldade em si que seja o problema que você precisa tratar. Mas às vezes você está passando por aquela provação para que você possa ter olhos para outras coisas. E que se você não aproveitar essa oportunidade, em primeiro lugar, você não vai aprender aquilo que Deus quer lhe ensinar. E o pior, você vai ter que passar por aquilo de novo, por coisas piores. Mas o que fica, querido, de tudo que eu disse, é que em meio a tudo isso, a todas as nossas dificuldades, a todas as nossas provações, que muitas vezes, às vezes nós sabemos porque estamos passando por aquilo, que você tenha o cuidado de cumprir a vontade de Deus, os seus mandamentos em sua vida, nesses períodos de provação. Vamos orar.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quando nós olhamos, ó Pai, a Tua Palavra, nós percebemos quantas coisas nós precisamos aprender. Como crianças que estamos sendo conduzidos, ó Senhor Deus, à maturidade pelos nossos pais. Que o Senhor traga, Senhor, aí ao coração de cada um aquilo que o Senhor realmente quer falar e quer ensinar a cada um aqui em particular e a igreja como um todo. Fica, ó Pai, com o Teu povo, é o que nós pedimos. E como eu falei no cântico do início, magnífico, maravilhoso amor, possamos perceber o Seu amor em meio a todas as nossas dificuldades. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.